Todos recuavam diante dele, até que uma jovem, com mãos trêmulas mas firmes, ousou se aproximar e anotar seu pedido. O salão silenciou, esperando o desastre. Mas algo inesperado aconteceu. Inscreva-se no canal e veja como um simples gesto pode transformar até o mais duro dos corações. O sino da porta do restaurante Sabor ecoou pelo ambiente aconchegante, provocando uma onda de tensão instantânea entre os funcionários. Júlia, a gerente de 20 anos de casa, imediatamente endireitou a postura e ajustou o uniforme, lançando um olhar significativo para a equipe. A chegada de Theo Valens não era apenas a entrada de mais um cliente, mas um evento que alterava a atmosfera do estabelecimento. Com seus 60 anos carregados de arrogância, o fazendeiro era o homem mais rico e temido da cidade. Pequena cidade no interior. Dono de 3.000 hectares de terra e principal produtor de café da região, Theo tinha o hábito de almoçar no restaurante todas as quintas-feiras, transformando o dia em um teste de nervos para todos os funcionários. Mesa de sempre, seu. Theo? Perguntou Júlia com aquele sorriso ensaiado que nunca alcançava os olhos. O fazendeiro nem se deu ao trabalho de responder. Apenas caminhou até a mesa, no canto mais privilegiado do salão, ajustando o relógio de ouro no pulso, enquanto observava o ambiente como quem avalia uma propriedade a ser adquirida. A notícia de sua chegada correu rapidamente até a cozinha, onde os chefes imediatamente começaram a preparar seu pedido habitual com atenção redobrada. No balcão de serviço, 3 garçons discutiam em sussurros. Hoje não, por favor. Semana passada ele me humilhou na frente de todo mundo porque a água não estava na temperatura certa, implorou Roberto, enxugando o suor da testa. Atendi. Ele no mês passado e jurei que nunca mais, respondeu Paulo, cruzando os braços em sinal de recusa definitiva. Gente, eu tenho um casamento para pagar. Não posso perder esse emprego, lamentou Josiane, que ainda carregava na memória o dia em que foi reduzida às lágrimas após ser acusada de servir um café sem personalidade. Em meio à tensão palpável, uma voz calma e desconhecida surgiu. Eu posso atender. Todos os olhares se voltaram para a origem daquela oferta inesperada. Martha Donen, 26 anos, cabelos cacheados presos em um coque improvisado, estava em seu segundo dia de trabalho. Recém-chegada de Juiz de Fora, carregava nos olhos castanhos aquela determinação típica de quem já enfrentou batalhas difíceis e aprendeu a não se intimidar facilmente. Você é nova aqui, não sabe onde está se metendo, advertiu Júlia, ajeitando o crachá de gerente como quem toca uma medalha de honra. O Sr. Valens é exigente. Talvez seja melhor você observar hoje e... Marta sorriu, interrompendo. Gentilmente, confie em mim. Já trabalhei com todo tipo de cliente. Um bloco de anotações e um sorriso sincero fazem milagres. A gerente hesitou, dividida entre a preocupação com a inexperiência da nova funcionária e o alívio de ter alguém disposto a enfrentar o cliente mais difícil da casa. Por fim, assentiu com a cabeça, entregando o cardápio especial reservado para Theo, encadernado em couro legítimo. Boa sorte, murmurou, em um tom que soava mais como uma oração fúnebre do que como encorajamento. Com passos seguros e postura ereta, Marta atravessou o salão em direção à mesa do fazendeiro. Os outros clientes, habitantes da cidade, que conheciam bem a reputação de Theo, observavam a cena com curiosidade mal disfarçada, como espectadores aguardando o início de um espetáculo dramático. Theo não ergueu os olhos quando ela se aproximou, mantendo a atenção fixa na tela do celular, onde acompanhava as cotações do café no mercado internacional. Boa tarde, Sr. Valens. Sou Marta e vou atendê-lo hoje. Posso trazer algo para beber enquanto decide o que vai pedir? A voz dela, firme e melodiosa, carregava a musicalidade típica do interior mineiro, mas sem a subserviência que ele estava acostumado a receber. Ao erguer o olhar, Theo encontrou algo que não esperava. Um rosto sereno, que o observava diretamente nos olhos, sem o tremor nos lábios ou o medo disfarçado que geralmente via nos funcionários. Por um breve momento, aquela presença inesperada o desconcertou. Água com gás, temperatura ambiente, com uma fatia fina de limão siciliano na borda. Não quero limão Tahiti,
Nem aqueles limões pequenos que vocês insistem em chamar de siciliano, disparou tentando estabelecer sua autoridade habitual. Certamente, respondeu Marta, sem alterar sua expressão tranquila. E gostaria de conhecer as sugestões do chefe para hoje ou já tem em mente o que vai pedir? Eu peço a mesma coisa há 15 anos, respondeu ele, com um tom que misturava irritação e surpresa pela pergunta. E todo mundo aqui sabe disso. Marta sorriu, um sorriso genuíno que chegava aos olhos. Perdoe-me, Sr. Valens. Como mencionei, comecei a trabalhar aqui ontem. Adoraria conhecer sua preferência para servi-lo adequadamente. Havia algo desconcertantemente honesto naquela resposta, uma ausência total da bajulação ou medo que normalmente tempera as interações sociais dos habitantes de Serra Dourada com ele. Theo sentiu uma leve ruptura em sua armadura de indiferença. Filé mignon ao ponto para mal passado, com molho de vinho tinto reduzido separado, batatas rústicas crocantes por fora e macias por dentro, e legumes grelhados sem manteiga, recitou, como quem dita uma fórmula matemática complexa. Agradeço a precisão, respondeu ela, anotando o pedido com atenção genuína. Voltarei em instantes com sua água. Enquanto Marta se afastava, Theo se pegou observando-a. Havia nela uma dignidade natural, uma espécie de autoconfiança tranquila, que não via há muito tempo naquela cidade, onde seu sobrenome era sinônimo de poder. Da cozinha, os funcionários acompanhavam a interação com uma mistura de espanto e preocupação. Ela não está tremendo, sussurrou Josiane para Roberto, como se testemunhassem um fenômeno sobrenatural. O chefe principal, que havia interrompido a preparação de outros pratos para se dedicar exclusivamente ao pedido do fazendeiro, abanava-se nervosamente com um pano de prato. O homem vai explodir a qualquer momento. Ninguém fala com ele desse jeito. Mas a explosão não veio. Quando Marta retornou com a água exatamente como solicitada, Theo limitou-se a um aceno de aprovação quase imperceptível. Durante todo o serviço, ela manteve a mesma postura. Atenciosa sem ser subserviente, eficiente sem demonstrar ansiedade. Não houve as críticas ácidas sobre a temperatura do prato, nem comentários depreciativos sobre a apresentação da comida. Para espanto da equipe, quando o fazendeiro terminou a refeição, algo ainda mais incomum aconteceu. O café estava adequado hoje, comentou ele, o que vindo de Theo Valens equivalia a um elogio extraordinário. Após pagar a conta deixando a gorjeta habitual, generosa em valor, mesquinha em intenção, já que servia mais como demonstração de poder do que como reconhecimento de serviço, o fazendeiro se levantou para sair. No entanto, antes de alcançar a porta, deteve-se brevemente e olhou para trás, encontrando Marta organizando discretamente sua mesa. "Qual é o seu nome completo?" perguntou, com aquela voz grave que costumava fazer tremer os alicerces das instituições locais. "Marta Donen", respondeu ela sem hesitação. Por um instante fugaz, os olhos dele revelaram algo diferente do habitual desdém. Talvez curiosidade, talvez respeito. "Até quinta que vem, Marta Donen", disse, antes de sair para o calor da tarde mineira. O sino da porta soou novamente, mas desta vez anunciando o início de algo que ninguém naquele restaurante poderia prever. O fazendeiro orgulhoso, que tratava pessoas como engrenagens substituíveis em sua máquina de poder, acabara de encontrar alguém que o enxergava apenas como um homem, nem mais, nem menos. E essa simples mudança de perspectiva, como uma pequena pedra lançada em águas paradas, começava a criar ondas que poderiam alterar o curso de duas vidas completamente diferentes. Naquela noite, enquanto contava os trocados da gorjeta recebida, Marta não fazia ideia de que seu segundo dia de trabalho marcava também o primeiro capítulo de uma história que a cidade inteira logo comentaria. A notícia de que Theo Valens havia sido atendido sem incidentes espalhou-se rapidamente pela pequena Serra Dourada. No dia seguinte, Marta percebeu olhares curiosos enquanto caminhava pelo centro da cidade em direção ao restaurante Sabor. Serra Dourada era assim, uma cidade onde todos conheciam a vida de todos, onde as notícias viajavam mais rápido que o vento que balançava os cafezais nas colinas ao redor.
Ao entrar no restaurante, foi recebida por Julia com uma expressão que misturava admiração e desconfiança. Theo Valens ligou hoje cedo, informou a gerente, ajustando o coque perfeito como fazia sempre que estava nervosa. Ele perguntou se você estaria trabalhando no almoço. Marta ergueu as sobrancelhas, surpresa. E qual é o problema? Problema nenhum, respondeu Julia rapidamente. Só achei que você deveria saber. Em 15 anos ele nunca ligou para perguntar sobre um funcionário específico. O restaurante estava mais cheio que o habitual para uma sexta-feira. Curiosos, disfarçados de clientes famintos, ocupavam as mesas, ansiosos para testemunhar o segundo ato daquela história inesperada. Às 12h37, precisamente o mesmo horário do dia anterior, o sino da porta anunciou a chegada de Theo. Desta vez, porém, algo estava diferente. Ele não vestia o habitual terno impecável, mas uma camisa de linho azul marinho desabotoada, no colarinho, revelando um desprendimento incomum para seus padrões rígidos. Boa tarde, Sr. Valens, cumprimentou Marta, aproximando-se com naturalidade enquanto ele se acomodava na mesa habitual. O mesmo de ontem? Hoje não, respondeu. Ele com um tom que parecia ensaiado. Gostaria de conhecer as sugestões do chefe. Aquela simples mudança de hábito provocou comoção silenciosa entre os funcionários. Na cozinha, o chefe principal quase derrubou uma panela ao receber a notícia. Em 15 anos, ele nunca pediu a sugestão do dia, murmurou para o sous-chefe que fazia o sinal da cruz discretamente. Durante o serviço, Theo mostrou-se menos taciturno que o habitual. Chegou a fazer uma pergunta sobre a cidade, algo impensável para quem sempre tratara garçons como meros autômatos destinados a servir. Você não é daqui, é? Indagou entre um gole de vinho e outro. Não, senhor. Vim de Juiz de Fora há 3 semanas, respondeu Marta, enquanto servia a sobremesa. Outro desvio inédito no comportamento do fazendeiro que nunca comia doces no almoço. E o que atrasa a Serra Dourada? Não é exatamente o destino mais procurado pelos jovens. A pergunta carregava genuína curiosidade, como se Theo não conseguisse compreender por que alguém escolheria voluntariamente aquela cidade onde ele mesmo só permanecia por obrigações familiares e empresariais. Vim recomeçar, respondeu ela, com aquela sinceridade desconcertante que parecia sua marca registrada. Às vezes, precisamos de lugares menores para construir coisas maiores. Algo naquela resposta ficou ecoando na mente de Theo muito depois de ter deixado o restaurante. No estacionamento, dentro de sua caminhonete de luxo, ele permaneceu alguns minutos com a chave na ignição sem dar partida, como se processasse um pensamento complexo demais para ser decifrado de imediato. Naquela mesma noite, Marta caminhava apressada pela rua principal, carregando uma mochila pesada nas costas. O turno duplo no restaurante havia terminado há pouco, e ela tinha exatos 22 minutos para chegar à Faculdade Estadual de Serra Dourada, onde cursava o segundo período de administração. Foi quando um carro diminuiu a velocidade ao seu lado. O vidro fumê desceu lentamente, revelando o rosto de Theo Valens. Posso oferecer uma carona? Marta hesitou apenas por um segundo, avaliando a situação. Na verdade, estou atrasada para a aula. Se não se importar em me deixar na faculdade... Entre, disse ele, destrancando as portas. O interior do carro exalava aquele perfume característico de couro novo e sucesso financeiro. Durante o curto trajeto, um silêncio estranho pairou entre eles, como se ambos tentassem decifrar a inusitada situação em que se encontravam. A administração? Perguntou ele, quebrando o silêncio, quando estacionou em frente ao portão principal da instituição. Como soube? Ela perguntou genuinamente surpresa. Theo apontou para um livro que escapava da mochila entreaberta. Gestão. Estratégica de negócios. Li esse mesmo livro há 25 anos. Marta sorriu impressionada com a observação perspicaz. Obrigada pela carona, Sr. Valens. Theo, corrigiu ele em um tom mais suave que o habitual. Até amanhã, Marta. A semana seguinte transformou o restaurante Sabor no epicentro das fofocas de Serra Dourada. Theo Valens, o homem que por anos mantivera uma rotina inflexível, de visitas apenas às quintas-feiras,
agora aparecia quase diariamente. Mais surpreendente ainda era seu comportamento. Pedia pratos diferentes, conversava com a equipe da cozinha e até mesmo sorria ocasionalmente. Um fenômeno tão raro que Dona Zélia, cliente de longa data, quase engasgou com o café ao presenciar a cena. Para Marta, no entanto, aquilo era apenas parte do trabalho. Tratava Theo com a mesma dignidade e atenção que dedicava aos outros clientes, sem demonstrar intimidação ou fascínio especial pelo poder que ele representava. Essa normalidade era justamente o que mais intrigava o fazendeiro, habituado a provocar extremos de comportamento nas pessoas. Ou o medo servil ou a adulação interesseira. No 10º dia dessa nova rotina, após o restaurante fechar, Marta foi surpreendida ao encontrar Theo esperando na calçada, encostado em seu carro. Achei que poderia precisar de uma carona para a faculdade novamente, disse ele, com uma casualidade que obviamente tinha sido ensaiada. Na verdade, hoje não. Tenho aula, respondeu ela, ajustando a alça da bolsa no ombro, mas agradeço a gentileza. Um breve silêncio desconfortável se estabeleceu entre eles, até que Theo falou com uma hesitação incomum em sua voz normalmente assertiva. Nesse caso, gostaria de tomar um café? Há uma confeitaria no final da rua que permanece aberta. Até mais tarde. A proposta pairou no ar como uma equação que ambos tentavam resolver. Marta ponderou por alguns instantes, pesando as implicações daquele convite. Não era ingênua quanto aos comentários que tal encontro geraria na pequena cidade, nem quanto à distância social que existia entre eles. Um café parece ótimo, respondeu finalmente. Mas preciso estar em casa antes das 9. Tenho um compromisso importante amanhã cedo. A confeitaria Doce Lembrança, com suas toalhas de renda e xícaras de porcelana floral, não estava acostumada a receber Theo Valens entre seus clientes. A proprietária, Dona Carmen, quase derrubou a bandeja de pães de queijo recém-saídos do forno quando o viu entrar acompanhado da nova garçonete do Sabor de Minas. Mesa para 2, por favor, pediu ele, com uma formalidade que contrastava com a informalidade do ambiente. Sentados junto à janela que dava para a praça central, eles formavam uma imagem tão improvável quanto intrigante. O poderoso fazendeiro e a jovem trabalhadora, separados por uma mesinha redonda e décadas de experiências completamente distintas. Por que escolheu trabalhar como garçonete? Perguntou ele após o primeiro gole de café. A pergunta, embora simples, carregava o peso de alguém que jamais precisou trabalhar para sobreviver, para quem empregos eram apenas posições a serem preenchidas em suas empresas. Porque preciso pagar as contas enquanto estudo, respondeu ela, com a franqueza que já se tornara sua assinatura. E porque gosto de pessoas, por mais difíceis que algumas possam ser. Um sorriso discreto se formou no canto dos lábios de Theo, reconhecendo a referência velada à sua própria reputação. Tauche, murmurou. E seus pais? Eles são de Juiz de Fora também? O rosto de Marta se transformou sutilmente, como uma paisagem sob nuvens passageiras. Minha mãe ainda vive lá. Meu pai... Ela fez uma pausa, escolhendo cuidadosamente as palavras. Ele não faz parte da minha vida há muito tempo. Theo assentiu, reconhecendo os contornos de uma história familiar complicada, território que ele mesmo preferia evitar. Por alguns momentos, o silêncio voltou a estabelecer-se entre eles. Mas desta vez era um silêncio diferente, mais confortável, como se ambos tivessem encontrado um ponto de equilíbrio em suas diferenças. E você? Perguntou ela subitamente. Por que continua em Serra Dourada? Alguém com seus recursos poderia viver em qualquer lugar. A pergunta pegou Theo desprevenido. Ninguém em Serra Dourada ousaria questioná-lo sobre suas escolhas pessoais. A fazenda está na família há 4 gerações, respondeu após uma breve hesitação. Meu bisavô plantou os primeiros pés de café, meu avô expandiu para a criação de gado, meu pai transformou tudo em um império agrícola e eu... Ele fez uma pausa, como se percebesse algo pela primeira vez. E eu apenas mantenho o que eles construíram. Havia uma nota quase melancólica naquela constatação,
como se Theo acabasse de vislumbrar uma verdade sobre si mesmo que sempre estivera ali, apenas esperando para ser reconhecida. Quando o relógio da praça anunciou 8h30, Marta consultou seu próprio relógio de pulso, um modelo simples com pulseira de couro já desgastada pelo uso. "Preciso ir", disse, terminando o último gole de café. "Foi uma noite agradável, Sr. Valens. Obrigada pelo convite." "Theo", corrigiu ele, novamente, com uma insistência que soava quase como um pedido. "E eu posso levá-la para casa." No caminho para o pequeno apartamento alugado no bairro Vila Nova, a conversa fluiu com uma naturalidade surpreendente para duas pessoas tão diferentes. Falaram sobre livros. Ela adorava romances brasileiros. Ele preferia biografias históricas. Sobre música. Ele, ópera italiana, ela, MPB. E sobre suas visões de Serra Dourada. Para ele, um lugar de obrigações. Para ela, um espaço de possibilidades. Ao estacionar em frente ao prédio simples onde Marta morava, Theo sentiu uma estranha relutância em encerrar aquela noite. "Talvez possamos repetir isso algum dia", sugeriu com uma hesitação que contradizia a imagem do homem sempre seguro de si. "Talvez", respondeu ela, com um sorriso enigmático que não confirmava nem negava. "Boa noite, Theo." Enquanto observava Marta entrar no prédio, Theo Valens, o homem mais poderoso de Serra Dourada, sentiu algo que não experimentava há décadas: a incerteza. Ali sentado em seu carro de luxo, diante de um edifício simples de um bairro de trabalhadores, ele era apenas um homem que começava a questionar as certezas que haviam norteado toda sua existência. Os cafezais balançavam ao vento forte que anunciava tempestade na manhã de domingo. Na varanda da sede da Fazenda Valens, construção centenária que mesclava a arquitetura colonial com modernidades discretas, Theo contemplava a paisagem com uma xícara de café nas mãos. A propriedade de 2.000 hectares estendia-se majestosamente pelos morros, com suas plantações organizadas em fileiras precisas, como um exército verde, prontas para a colheita que se aproximava. As primeiras gotas começavam a cair quando o telefone tocou. "Filho, estamos chegando." O trânsito de Belo Horizonte para aí estava terrível, mas conseguimos adiantar a viagem em um dia. Não é maravilhoso? A voz animada de Clotilde Valens atravessou a linha com aquela energia característica que nem os 70 anos haviam conseguido diminuir. Theo sentiu o estômago afundar. A visita semestral dos pais, programada inicialmente para a semana seguinte, significava uma série de eventos sociais, jantares formais e, inevitavelmente, tentativas de sua mãe de apresentá-lo a moças adequadas, geralmente filhas de fazendeiros ou empresários da região, candidatas ao posto de esposa do solteiro mais cobiçado e temido de Serra Dourada. "Ótimo, mãe. Vou avisar a Gertrudes para preparar seus quartos", respondeu, mantendo o tom neutro que usava para mascarar contrariedades. "Ah, e convidamos os Mendonça para jantar hoje. A Carolina voltou de Londres recentemente, está tão sofisticada. Achei que vocês poderiam se reencontrar." Theo fechou os olhos por um instante, controlando a irritação. Carolina Mendonça, filha do segundo maior produtor de café da região, representava tudo o que ele procurava evitar. Uma mulher criada para ser troféu social, cuja principal habilidade era manter conversas superficiais sobre viagens internacionais e tendências de moda europeia. "Mãe, tenho compromissos hoje à noite", protestou com uma firmeza que raramente usava com Clotilde. "Cancele", respondeu ela, com aquela simplicidade imperativa que apenas mães conseguem empregar. "São apenas compromissos de negócios. E família vem primeiro. Estaremos aí em 2 horas." Antes que pudesse argumentar, a linha ficou muda. Theo permaneceu imóvel por alguns segundos, observando a chuva que agora caía com intensidade, como se refletisse sua própria tempestade interior. A campainha do apartamento de Marta tocou às 10h43, interrompendo a sessão de estudos que ela havia programado para aquele domingo chuvoso. Ao abrir a porta, encontrou Josiane, colega de trabalho do restaurante, com um guarda-chuva encharcado e expressão aflita. "Desculpe aparecer sem avisar",
disse a jovem, enxugando gotas de chuva do rosto. Mas achei que você deveria saber. Intrigada, Marta convidou-a para entrar no pequeno apartamento organizado com simplicidade funcional. Estante de livros feita com caixotes de feira, sofá comprado em brechó, mesa de estudos improvisada com cavaletes e uma porta antiga. Na parede, um mural de fotos mostrava momentos com amigos em Juiz de Fora e um retrato especial. Marta abraçada a uma senhora de cabelos grisalhos, ambas sorrindo em frente a um jardim florido. "Sei beber o quê?" perguntou, oferecendo uma caneca de café à visitante inesperada. Josiane aceitou a bebida quente com gratidão, tomando um gole antes de responder. "Os pais do Theo chegaram na cidade hoje de surpresa e trouxeram companhia para o jantar." Marta ergueu as sobrancelhas, confusa quanto à relevância daquela informação. "E por que eu deveria saber disso?" "Porque a companhia é Carolina Mendonça", explicou Josiane, com aquela entonação dramática típica de quem anuncia uma grande revelação. Ex-noiva dele. A família nunca aceitou o término do noivado há 3 anos. Vivem tentando juntá-los novamente. Algo desconfortável se instalou no peito de Marta, uma sensação que ela se recusou a nomear como ciúme. Afinal, o que Theo Valens fazia ou deixava de fazer não deveria afetar sua vida. Os cafés compartilhados nas últimas semanas, as caronas após o expediente, as conversas cada vez mais pessoais, nada disso configurava um compromisso ou mesmo uma intenção clara. "Josiane, agradeço sua preocupação, mas não entendo por que isso seria relevante para mim", respondeu, com uma calma que não refletia completamente seu estado interior. "Theo é apenas um cliente do restaurante que ocasionalmente toma café comigo." A colega de trabalho soltou uma risada incrédula. "Mari, a cidade inteira está comentando sobre vocês. Ninguém consegue entender como você domou a fera. O homem mudou completamente nas últimas semanas. Já ouviu o Theo Valens pedir por favor antes de você chegar, ou agradecer sem parecer que está fazendo um favor?" Marta suspirou, consciente de que os olhares curiosos e os sussurros nos cantos do restaurante não eram fruto de sua imaginação. "As pessoas precisam arranjar algo melhor para ocupar o tempo", comentou, folheando distraidamente um livro aberto sobre a mesa. "E eu não domei ninguém, apenas trato todos com o respeito que merecem." Josiane observou a amiga com atenção, notando a tensão sutil em seus ombros. "Olha, só achei que você deveria estar preparada. A família Mendonça é poderosa quase tanto quanto os Valens, e dizem que Carolina voltou de Londres, decidida a reconquistar o que considera seu por direito." A tempestade lá fora intensificava-se, o barulho da chuva contra as telhas, criando uma percussão natural que preenchia os silêncios da conversa. "De qualquer forma", continuou Josiane, levantando-se para sair, "só queria que você soubesse. Trabalho no Sabor de Minas há 5 anos. E nunca vi o Theo sorrir para ninguém antes de você chegar. Isso significa algo, mesmo que você não queira admitir." Após a partida da colega, Marta permaneceu sentada junto à janela, observando os pingos de chuva escorrerem pelo vidro, criando caminhos erráticos, que pareciam refletir seus próprios pensamentos confusos. O jantar na fazenda Valens transcorria exatamente como Theo previra. Sua mãe dominando a conversa com histórias de sua recente viagem à Europa, seu pai e o Sr. Mendonça discutindo as perspectivas do mercado de café para a próxima safra, e Carolina estrategicamente posicionada ao seu lado, exalando um perfume caro demais e rindo de piadas que não tinham graça. "Então, Theo, ouvi dizer que você tem frequentado aquele restaurantezinho na cidade quase diariamente", comentou Carolina, em um tom baixo o suficiente para não interromper a conversa principal, mas alto o bastante para que todos à mesa pudessem ouvir. Mudou seu chefe? A comida melhorou tanto assim? Havia uma malícia calculada naquela pergunta aparentemente inocente. Theo sentiu o olhar da mãe se fixar nele, atento como um radar. "O Sabor de Minas sempre teve boa comida", respondeu, secamente, cortando um pedaço de carne com mais força que o necessário. "Apenas passei a apreciar mais a gastronomia local." "Interessante", continuou Carolina,
ajustando uma mecha de cabelo loiro perfeitamente tingido atrás da orelha. Porque ouvi comentários sobre uma nova garçonete que parece ter causado grande impressão em você. Uma tal de Marta, não é? O nome pairou sobre a mesa como um objeto estranho e incômodo. Clotilde Valens interrompeu sua narrativa sobre os museus de Paris, virando-se lentamente para o filho com um olhar interrogativo. O silêncio que se seguiu tinha textura e peso quase palpáveis. Marta Donen é uma funcionária competente, respondeu Theo mantendo a voz controlada. E sim, ela presta um excelente serviço, assim como todos no restaurante deveriam fazer. Donen? Interveio Clotilde, como se degustasse um sabor desagradável. Não conheço nenhuma família Donen, em Serra Dourada. Ela não é daqui, mamãe, explicou Theo, desejando intensamente mudar de assunto. Veio de Juiz de Fora recentemente. E o que uma moça de Juiz de Fora sem família ou conexões vem fazer em nossa pequena Serra Dourada? Questionou a matriarca com aquela curiosidade afiada que mais parecia um interrogatório. Talvez esteja em busca de oportunidades ou de um bom partido, sugeriu Carolina com um sorriso que não alcançava os olhos. Theo sentiu a raiva crescer dentro dele, uma sensação que conhecia bem, mas que agora tinha um novo componente: o desejo de proteger Marta daqueles julgamentos. Ela está estudando administração e trabalhando para se sustentar, respondeu com uma firmeza que surpreendeu até a ele mesmo. E não vejo como a vida dela possa ser assunto para nossa mesa de jantar. Um silêncio constrangido seguiu-se àquela declaração. Clotilde e Carolina trocaram olhares significativos, enquanto os homens mais velhos fingiam não ter ouvido, concentrando-se subitamente em seus pratos com interesse renovado. Filho, disse finalmente Clotilde com aquela doçura perigosa que Theo conhecia desde a infância, só nos preocupamos com você. Pessoas diferentes, às vezes têm interesses que vão além da amizade. Uma moça de origem humilde, sozinha, em cidade pequena, trabalhando como garçonete. Bem, não seria a primeira vez que alguém tenta se aproximar de um Valens por motivos financeiros. A insinuação atingiu Theo como um tapa. Mãe, esta conversa está encerrada, declarou, levantando-se abruptamente. Se me dão licença, preciso verificar alguns e-mails urgentes. Os negócios não param nem aos domingos. Antes que qualquer um pudesse protestar, ele já havia deixado a sala de jantar, caminhando a passos largos até seu escritório. Lá, dentro, em vez de ligar o computador, serviu-se de uma dose generosa de uísque e caminhou até a janela, observando a chuva que agora caía com menos intensidade. Em sua mente, a imagem de Marta se formou com clareza inquietante. O sorriso genuíno, os olhos que o enxergavam além da fortuna e do sobrenome, a dignidade simples com que enfrentava a vida. Por que aquela garçonete recém-chegada conseguia despertar nele sentimentos que nenhuma das candidatas apropriadas jamais provocara? Na manhã seguinte, o restaurante Sabor parecia especialmente silencioso, apesar do movimento habitual de clientes. Marta trabalhava com eficiência mecânica, servindo mesas e anotando pedidos com uma distração incomum para seus padrões. Por volta das 13h20, quando a maioria dos clientes já havia deixado o estabelecimento, o sino da porta anunciou a chegada de um novo visitante. Não era Theo, como secretamente esperava, mas uma mulher elegante, nos seus 40 e tantos anos, cabelos impecavelmente arrumados e joias discretas, porém visivelmente caras. Mesa para um? Perguntou Marta, aproximando-se com profissionalismo. A mulher a examinou de cima a baixo, com um olhar avaliativo que não fazia questão de disfarçar. Você é Marta Donen? Perguntou, ignorando a questão sobre a mesa. Sim, senhora. Em que posso ajudá-la? Sou Clotilde Valens, anunciou a mulher, como quem apresenta credenciais indiscutíveis. Mãe de Theo. Gostaria de conversar com você em particular. Marta sentiu o estômago contrair, mas manteve a expressão neutra. Estou em horário de trabalho, senhora Valens, mas posso oferecer uma mesa onde possamos conversar enquanto a senhora almoça. Clotilde hesitou brevemente, claramente desacostumada a não ter seus desejos imediatamente atendidos. Por fim,
Assentiu com um movimento rígido de cabeça. Muito bem. Uma mesa discreta, por favor. Julia, que observava a cena de longe com olhos arregalados, fez um sinal silencioso para Marta, oferecendo-se para cobri-la. Com um aceno de agradecimento, Marta conduziu a matriarca dos Valens até uma mesa no canto mais reservado do restaurante. "O que a senhora gostaria de beber?" perguntou, mantendo-se firmemente no papel de garçonete. "Nada, obrigada", respondeu Clotilde, colocando a bolsa de grife sobre a mesa como quem demarca território. "Serei breve e direta, senhorita Donen. Não sei que tipo de relacionamento você imagina estar construindo com meu filho, mas preciso esclarecer alguns pontos." Marta permaneceu em pé, as mãos cruzadas à frente do corpo, o rosto uma máscara de serenidade que escondia a indignação crescente. "Senhora Valens, com todo respeito, não creio que haja algo a esclarecer. Seu filho é cliente deste restaurante e ocasionalmente conversamos, nada mais." Clotilde sorriu, um sorriso frio que não expressava qualquer alegria. "Meu filho, senhorita Donen, é o herdeiro de um império construído ao longo de gerações. A família Valens tem responsabilidades e tradições que vão muito além do que alguém de sua posição poderia compreender." O insulto velado não passou despercebido, mas Marta manteve a compostura. "Entendo perfeitamente a posição de sua família na sociedade, senhora, e respeito isso, mas não entendo o propósito desta conversa." A matriarca abriu a bolsa, retirando um envelope branco que colocou sobre a mesa, deslizando-o na direção de Marta. R$30.000, disse, com a naturalidade de quem comenta o clima, "para que você deixe Serra Dourada e retorne para Juiz de Fora ou para onde quiser. Um recomeço generoso, não acha?" Por um momento, Marta pensou ter ouvido mal. O envelope permaneceu intocado sobre a mesa, como um objeto alienígena. "A senhora está me oferecendo dinheiro para me afastar de seu filho?" perguntou a voz ligeiramente trêmula pela indignação contida. "Estou oferecendo uma solução prática para ambas as partes", corrigiu Clotilde. "Você, obviamente, precisa de recursos financeiros, e Theo precisa se concentrar em suas responsabilidades com a família e os negócios. Carolina Mendonça é a parceira apropriada para ele, sempre foi. Este desvio de atenção não beneficia ninguém a longo prazo." Marta sentiu o rosto queimar, uma mistura de vergonha e raiva tomando conta de seu corpo. Com movimentos deliberadamente lentos, empurrou o envelope de volta para Clotilde. "Senhora Valens, agradeço sua visita, mas devo voltar ao trabalho agora. E sugiro que a senhora leve seu dinheiro e suas preocupações para outra pessoa. Não estou interessada em nenhum dos dois." Clotilde pareceu genuinamente surpresa com a recusa. Em seu mundo, tudo e todos tinham um preço. "Você está cometendo um erro, senhorita Donen", advertiu, recolocando o envelope na bolsa. "As famílias como a nossa protegem o que é seu, sempre." "Com licença, senhora", respondeu Marta, afastando-se com passos firmes apesar das pernas trêmulas. "Espero que encontre o caminho de saída. Tenha um bom dia." Enquanto observava Clotilde Valens deixar o restaurante com postura rígida e expressão contrariada, Marta lutava para controlar as emoções. Não era a primeira vez que enfrentava preconceitos por sua origem simples, mas nunca antes alguém havia tentado, literalmente, comprar seu afastamento. O pior não era a ofensa em si, mas a dúvida que agora se instalava. Seria Theo tão diferente assim de sua família? Ou toda aquela aparente mudança de comportamento não passava de um capricho temporário, uma curiosidade sobre alguém que não se curvava automaticamente diante de seu poder? A semana que se seguiu ao encontro com Clotilde Valens foi a mais longa na memória recente de Marta. Theo não apareceu no restaurante, nem ligou, nem enviou qualquer mensagem. Os dias se arrastavam entre pedidos anotados, pratos servidos e sorrisos automáticos que não alcançavam seus olhos. As fofocas no restaurante, antes um burburinho constante, transformaram-se em silêncio constrangido sempre que ela se aproximava. "Ele deve ter ido a São Paulo para reuniões de negócios", comentou Josiane, em uma tentativa desajeitada de confortar a amiga, enquanto ambas organizavam os talheres para o jantar. "Acontece algumas vezes por mês." Marta assentiu, fingindo desinteresse.
Josiane, por que você insiste em achar que me importo com os compromissos do Sr. Valens? Ele é apenas um cliente. A colega ergueu as sobrancelhas descrente. Um cliente que mudou completamente sua rotina para te ver todos os dias, que sorri como adolescente quando você se aproxima, e que não apareceu desde que a mãe dele veio aqui tentar te comprar. A notícia da visita de Clotilde havia se espalhado rapidamente, como era de se esperar em Serra Dourada. Alguém viu vocês conversando, percebeu que era a mãe do Theo, e o resto a gente deduz pela expressão assassina dela quando saiu daqui, explicou Josiane, encolhendo os ombros. Então, o que ela ofereceu? Dinheiro para você ir embora? O silêncio de Marta foi resposta suficiente. Meu Deus, acertei! Quanto? Não importa, cortou Marta, concentrando-se em alinhar perfeitamente os garfos e facas. O que importa é que não aceitei. E aparentemente, isso encerrou qualquer interesse que o Theo pudesse ter em frequentar o restaurante. Ou talvez, sugeriu Josiane, com um olhar conhecedor, ele não saiba o que a mãe fez e está evitando vir aqui porque a família está pressionando para ele se reconciliar com a Carolina. Antes que Marta pudesse responder, o sino da porta anunciou a chegada de novos clientes, encerrando temporariamente a conversa. O restaurante encheu-se rapidamente, como sempre acontecia nas noites de sexta-feira. Entre pedidos e entregas, Marta quase não notou quando, pouco depois das 9, a porta se abriu novamente. Foi o súbito silêncio que se espalhou pelo salão que chamou sua atenção. Theo Valens estava parado na entrada, os cabelos ligeiramente desalinhados, a gravata frouxa, a expressão de quem não dormia adequadamente há dias. Seus olhos varreram o ambiente até encontrarem Marta, que servia uma mesa próxima à janela. Por um momento, ambos permaneceram imóveis, como personagens congelados em uma cena de cinema. Foi Giulia quem quebrou o encanto, aproximando-se nervosamente do recém-chegado. Senhor Valens, que surpresa! Temos uma mesa livre no canto, se o senhor... Na verdade, interrompeu ele sem desviar o olhar de Marta, não vim para jantar. Vim para conversar com a senhorita Donnelly, se ela puder me conceder alguns minutos. A pergunta, embora dirigida a Giulia, era claramente para Marta decidir. Os clientes observavam a cena com curiosidade mal disfarçada, alguns até esquecendo de continuar a mastigar. Posso fazer uma pausa de 15 minutos, respondeu Marta, entregando a bandeja que carregava a um Roberto atônito. Vamos conversar lá fora. O ar da noite estava agradavelmente fresco, carregando o perfume das damas da noite que decoravam a praça em frente ao restaurante. Caminharam em silêncio até um banco de madeira parcialmente iluminado por um poste antigo, criando uma atmosfera quase cinematográfica. Soube que minha mãe esteve aqui, disse Theo finalmente a voz tensa. Descobri hoje quando voltei de Belo Horizonte. Joana, nossa governanta, mencionou casualmente que minha mãe havia almoçado no Sabor de Minas, o que achei estranho, já que ela sempre considerou o lugar simples demais para seu gosto. Marta manteve o olhar fixo nas mãos sobre o colo, escolhendo cuidadosamente as palavras. Sim, sua mãe esteve aqui. Tivemos uma conversa interessante. Marta, olhe para mim, pediu ele, com uma suavidade incomum em sua voz geralmente autoritária. Preciso que você saiba que não tenho nada a ver com qualquer coisa que ela possa ter dito ou oferecido. Ela ergueu os olhos lentamente, estudando as feições do homem ao seu lado. Havia sinceridade naquele olhar, uma vulnerabilidade que o poderoso fazendeiro raramente demonstrava. Ela me ofereceu dinheiro para ir embora de Serra Dourada, revelou Marta, decidindo que a honestidade era o único caminho possível. 30 mil reais para eu desaparecer da sua vida e permitir que você se concentrasse em suas responsabilidades familiares, especialmente em relação a Carolina Mendonça. A expressão de Theo transformou-se de preocupação para choque, e então para uma raiva contida que fez sua mandíbula travar visivelmente. Isso é inacreditável, mesmo para minha mãe. Peço desculpas pelo comportamento dela, embora saiba que palavras não são suficientes para reparar essa ofensa. Não é a primeira vez que enfrento preconceito, respondeu Marta, com um dar de ombros que tentava, sem sucesso, diminuir a importância do ocorrido. Pessoas como sua mãe existem em todos os lugares,
não apenas em Serra Dourada. Theo passou a mão pelos cabelos num gesto de frustração. O problema é que não são apenas pessoas como minha mãe. É minha mãe, minha família, as pessoas com quem cresci, com quem convivo todos os dias. Ele fez uma pausa, buscando as palavras certas. Quando você apareceu no restaurante aquele dia tratando-me como uma pessoa normal, não como o fazendeiro milionário que todos temem ou bajulam, algo mudou em mim. Percebi o quanto me tornei isolado, arrogante, desconectado da realidade. Você me fez lembrar que, antes de ser um Valens, sou apenas um homem. A confissão pairou entre eles como algo vivo, pulsante. Marta sentiu o coração acelerar, mas a voz da razão em sua mente soava como um alarme. Theo, seja honesto comigo. Essa mudança que você diz ter experimentado tem algo a ver com o fato de eu ser talvez a única mulher em Serra Dourada que não estava imediatamente disponível para você? Um desafio novo, uma conquista diferente? A pergunta atingiu Theo como um golpe físico. Ele recuou ligeiramente, franzindo o senho. É isso que você pensa de mim? Que estou apenas entediado buscando uma distração nova? Não sei o que pensar, admitiu ela, a voz suavizando-se. Conheci você há menos de um mês. Sei que tem reputação de ser exigente e até cruel com funcionários. Sei que sua família espera que você se case com alguém do seu círculo social. E sei que nossas vidas são completamente diferentes. O que exatamente estamos fazendo, Theo? A pergunta ficou suspensa entre eles, carregada de todas as complicações que suas diferentes realidades impunham. Theo respirou fundo, como se buscasse coragem para algo difícil. Marta, preciso te contar uma história. Algo que poucos em Serra Dourada conhecem e que talvez ajude a explicar quem eu me tornei. Ele fez uma pausa, organizando pensamentos há muito guardados. Quando tinha 24 anos, recém-formado e cheio de ideias para modernizar os negócios da família, conheci uma jovem chamada Helena. Ela trabalhava na biblioteca municipal, onde eu pesquisava materiais sobre agricultura sustentável, um interesse que meu pai considerava modismo inútil. Helena era inteligente, direta, apaixonada por literatura. Não se impressionava com o meu sobrenome ou com as histórias da fazenda. Um sorriso melancólico formou-se nos lábios de Theo, como se revisitasse memórias há muito enterradas. Nos apaixonamos. Foi intenso, verdadeiro, o tipo de amor que faz você repensar todas as suas prioridades. Planejamos uma vida juntos. Eu assumiria parte dos negócios da família, mas também iniciaria projetos próprios, mais alinhados com minhas convicções. Helena continuaria seus estudos, sonhava em ser professora universitária. O vento noturno agitou as folhas das árvores próximas, criando uma trilha sonora suave para aquela confissão. Quando contei aos meus pais sobre nossos planos, a reação foi brutal. Meu pai ameaçou me deserdar, cortou meu acesso aos recursos da família. Minha mãe foi além. Contratou alguém para investigar a vida de Helena e descobriu que seu pai havia sido preso anos antes por um crime que não cometeu, mas que arruinou a reputação da família. Ela usou essa informação para pressionar Helena, ameaçando expor o caso e garantir que seu pai, que acabara de ser libertado, nunca conseguisse emprego na região. Marta sentiu um nó se formar em sua garganta. O que aconteceu, né? Perguntou, embora já intuísse a resposta. Helena desapareceu, respondeu ele, a voz carregada de uma dor antiga, mas ainda viva. Deixou apenas uma carta explicando que não poderia ser responsável pela destruição da vida de seu pai, que ele já havia sofrido o suficiente. Pediu que eu não a procurasse, que seguisse meu caminho sem ela. Os olhos de Theo brilhavam com lágrimas contidas, uma vulnerabilidade que contradizia a imagem pública do fazendeiro implacável. Passei meses tentando encontrá-la. Contratei detetives, viajei para diferentes cidades seguindo pistas falsas. Eventualmente entendi que ela não queria ser encontrada. E então... Você desistiu, completou Marta, compreendendo finalmente as camadas de amargura que haviam moldado aquele homem. Não apenas desisti dela, corrigiu Theo com um sorriso triste. Desisti de mim mesmo, de quem eu queria ser.
Aceitei o papel que minha família havia escrito para mim. O herdeiro implacável, o homem de negócios sem coração, o solteiro inalcançável que só se relacionaria com alguém à altura do nome Valens. O silêncio que se seguiu estava carregado de compreensão mútua. Marta finalmente entendia a origem daquela armadura de frieza e arrogância. Não era apenas privilégio ou poder, mas uma defesa construída sobre cicatrizes profundas. "Por que está me contando isso agora?" perguntou gentilmente. "Porque você merece saber quem eu realmente sou, antes de decidir se quer ou não fazer parte da minha vida", respondeu ele, com uma honestidade desarmante. "E por quê? Quando você surgiu naquele restaurante, tratando-me como uma pessoa normal, algo dentro de mim reconheceu uma segunda chance, não apenas de me apaixonar novamente, mas de redescobrir o homem que eu queria ser antes que a vida me transformasse. Nisto, ele gesticulou para si mesmo, como quem apresenta uma versão inadequada de quem realmente é. Você não é apenas um desafio ou uma distração, Marta. Você é um espelho que reflete quem eu poderia ter sido, e talvez ainda possa ser." As palavras reverberaram entre eles, carregadas de um peso emocional que transcendia o breve tempo que se conheciam. Marta percebeu que estava diante de uma escolha significativa. Acreditar naquela vulnerabilidade exposta, naquela confissão que parecia rasgar a própria alma de Theo, ou proteger-se das complicações que um envolvimento com ele certamente traria. "Seu tempo de pausa já acabou há 10 minutos, observou ela finalmente, consultando o relógio. "Giulia deve estar surtando lá dentro." "Eu sei", respondeu Theo, sem fazer menção de se levantar. "E normalmente eu exigiria que o mundo esperasse por mim, como sempre fiz. Mas agora vou respeitar seu trabalho e suas obrigações." Ele se levantou, estendendo a mão num gesto formal que contrastava com a intimidade da conversa que acabavam de ter. "Amanhã é sábado. Você trabalha até que horas?" "Saio às 16 horas", respondeu ela, aceitando a mão oferecida e levantando-se também. "Por quê?" "Porque gostaria de te mostrar um lugar importante para mim", disse ele com uma hesitação incomum em sua voz geralmente confiante. "Se você quiser, é claro." Havia uma pergunta implícita naquele convite, uma vulnerabilidade que o poderoso Theo Valens raramente demonstrava. Marta sabia que sua resposta não era apenas sobre um passeio de sábado, mas sobre abrir-se para possibilidades que poderiam transformar completamente sua vida em Serra Dourada. "Estarei livre às 16h15, respondeu finalmente com um pequeno sorriso. "Onde nos encontramos?" O alívio no rosto de Theo era quase palpável. "Posso buscá-la aqui mesmo", sugeriu. "Caso tenha algum imprevisto, tome." Ele estendeu um cartão com o seu número pessoal, algo que, como Marta descobriria depois, ele raramente compartilhava. De volta ao restaurante, Marta enfrentou o olhar curioso de colegas e clientes com a mesma dignidade serena que a caracterizava. Trabalhou até o final do turno, ignorando as perguntas veladas e as insinuações sobre sua conversa com Theo. Em seu pequeno apartamento, horas mais tarde, deitada na cama simples que havia comprado em uma loja de móveis usados, ela contemplava o teto enquanto organizava pensamentos e emoções. A história de Theo e Helena ecoava em sua mente, revelando camadas de complexidade no homem que Serra Dourada conhecia apenas como o implacável herdeiro dos Valens. A dor da perda, a pressão familiar, a renúncia de sonhos próprios em nome de expectativas alheias, tudo isso havia moldado o homem arrogante que aterrorizava funcionários e mantinha o mundo à distância. Mas havia também outra versão dele, uma que começava a emergir em sua presença, vulnerável, honesta, capaz de reconhecer erros e talvez até de mudar. Seu telefone vibrou com uma mensagem. "Obrigado por me ouvir hoje. Há muito tempo não me sentia tão leve. Descanse bem, até amanhã. T." A simplicidade daquelas palavras contrastava com a complexidade da situação em que se encontravam. Marta sabia que envolver-se com Theo Valens significaria enfrentar não apenas o preconceito de uma família tradicional, mas também o escrutínio de uma cidade inteira acostumada a observar cada movimento das figuras proeminentes locais. Significaria questionar se a mudança que percebia nele
era genuína e duradoura, ou apenas um impulso temporário nascido da novidade que ela representava em sua vida meticulosamente controlada. Com esses pensamentos turbilhonando em sua mente, Marta finalmente adormeceu, incerta sobre o que o dia seguinte traria, mas consciente de que, qualquer que fosse sua decisão, nada em Serra Dourada seria como antes, nem para Theo, nem para ela mesma. O sábado amanheceu com aquela luz dourada típica das manhãs de inverno em Minas Gerais, um sol que aquece sem queimar, que ilumina sem ofuscar. Marta despertou antes mesmo do alarme, com uma mistura de ansiedade e expectativa que não experimentava há muito tempo. Seus turnos no restaurante passaram como um borrão de pedidos anotados, pratos servidos e sorrisos automáticos. Por volta das 15h30, Josiane aproximou-se discretamente enquanto Marta organizava talheres no balcão. Ele ligou, sussurrou com um brilho conspiratório nos olhos. Disse que chegará pontualmente às 16h15 e pediu para você não se preocupar com roupas formais. Vocês vão a algum lugar casual. Marta revirou os olhos, mas não conseguiu conter um pequeno sorriso. Vocês não têm mais o que fazer além de monitorar minha vida pessoal? Em Serra Dourada? Absolutamente não, respondeu Josiane rindo. E não é todo dia que vemos o grande Theo Valens se comportando como um adolescente nervoso antes do primeiro encontro. O relógio parecia se arrastar nos minutos finais do turno. Quando finalmente Marta entregou o avental e dirigiu-se ao pequeno vestiário dos funcionários para trocar de roupa, sentiu o coração acelerar. Optou por simplicidade, jeans bem cortado, blusa branca de algodão e uma jaqueta leve de couro sintético que havia comprado em uma promoção. Nada ostensivo, nada que parecesse um esforço para impressionar apenas ela mesma. Às 16h13, quando saiu pela porta dos fundos do restaurante, encontrou Theo já esperando, encostado em seu carro. Diferente do habitual, ele não vestia o traje social impecável que era sua marca registrada na cidade. Usava calça jeans escura, camisa azul clara de mangas dobradas até os cotovelos e botas de camurça, uma versão mais relaxada e acessível do poderoso fazendeiro. Pontual, comentou ela, aproximando-se com um sorriso discreto. Confesso que estou surpresa. Aprendi que certas pessoas merecem nossa pontualidade, respondeu ele, abrindo a porta do passageiro com uma formalidade que contrastava com a informalidade de suas roupas. E que fazer alguém esperar só porque podemos é uma forma pequena de exercer poder. O comentário revelava uma autoconsciência que Marta não esperava. Uma compreensão das pequenas tiranas cotidianas que pessoas em posição de privilégio frequentemente exercem sem perceber, ou percebendo muito bem. Durante o trajeto, Theo manteve uma conversa leve, evitando tópicos mais profundos. Falou sobre a região que atravessavam, sobre a história de Serra Dourada, sobre os projetos de modernização da produção de café que havia implementado na fazenda nos últimos anos. Marta notou que, à medida que deixavam a cidade para trás, seguindo por estradas rurais cada vez menos pavimentadas, ele parecia relaxar visivelmente, como se o peso do sobrenome Valens diminuísse com a distância do centro urbano. Após quase 40 minutos de viagem, entraram em uma estrada de terra que serpenteava entre morros cobertos pela vegetação típica do Cerrado Mineiro. Estamos quase chegando, anunciou Theo, reduzindo a velocidade enquanto o carro subia uma encosta suave. Este lugar ninguém da minha família conhece. Nem mesmo os funcionários da fazenda sabem que venho aqui. Quando finalmente estacionou no topo do morro, Marta compreendeu imediatamente por que aquele lugar era especial. A vista era de tirar o fôlego. Vales verdejantes estendiam-se até o horizonte, pontilhados por pequenas propriedades rurais e manchas de mata preservada. Ao longe, podia-se ver Serra Dourada, pequena e pitoresca, com suas igrejas coloniais e telhados de cerâmica refletindo o sol da tarde. É lindo, murmurou ela, saindo do carro e caminhando até uma grande pedra, plana que servia como mirante natural. Descobri este lugar quando tinha 16 anos, explicou Theo, posicionando-se ao lado dela. Estava furioso com meu pai por alguma razão que não me lembro mais. Peguei o jipe velho da fazenda
e dirigi sem rumo até encontrar este morro. Desde então, venho aqui sempre que preciso pensar, sempre que sinto que estou perdendo a perspectiva do que realmente importa. Havia uma vulnerabilidade naquela confissão, uma abertura que contrastava drasticamente com a imagem pública do fazendeiro intransigente. Trouxe Helena aqui uma vez, continuou ele com um olhar distante. Foi onde decidimos que tentaríamos ficar juntos, apesar da oposição da minha família. Marta sentiu uma pontada de desconforto. Por que está me contando isso? Porque me trouxe ao mesmo lugar onde esteve com ela? Theo virou-se para encará-la diretamente, seus olhos refletindo uma honestidade crua. Porque este lugar representa escolhas para mim. As que fiz, as que não tive coragem de fazer e as que ainda posso fazer. Depois que Helena partiu, nunca mais trouxe ninguém aqui. Era como um santuário de possibilidades perdidas. Ele fez uma pausa, respirando profundamente o ar puro da montanha. Até agora. O significado daquelas duas palavras simples pairou, entre eles carregado de implicações. Theo não estava apenas compartilhando um lugar secreto. Estava simbolicamente encerrando um capítulo de sua vida e talvez abrindo-se para um novo. Há algo mais que quero te mostrar, disse ele, estendendo a mão em um convite silencioso. Marta hesitou por um instante antes de aceitá-la, sentindo a textura áspera da pele dele contra a sua. Mãos que, apesar da riqueza, conheciam trabalho físico, que não se esquivavam de tarefas práticas quando necessário. Caminharam alguns metros entre arbustos nativos até chegarem a uma pequena clareira, onde, para surpresa de Marta, havia uma estrutura simples, uma cabana rústica, de madeira, pequena mas bem construída, com uma varanda voltada para o vale. Você construiu isso? Perguntou ela, incapaz de esconder o espanto. Ao longo dos anos, confirmou ele com um orgulho discreto na voz. Comecei com uma estrutura básica para me abrigar quando vinha passar horas aqui. Depois fui melhorando. Aos poucos. Trazia materiais na caminhonete e ferramentas simples. Ninguém nunca questionou. As pessoas assumem que o patrão sabe o que está fazendo. Havia algo profundamente revelador naquela cabana construída em segredo, longe dos olhos da sociedade, longe das expectativas associadas ao nome Valens. Era como se Theo tivesse criado um refúgio, não apenas físico, mas existencial. Um espaço onde podia ser apenas ele mesmo, sem o peso das tradições familiares, das responsabilidades empresariais, da imagem pública cuidadosamente cultivada. Quer entrar? Convidou ele, abrindo a porta de madeira rústica. O interior era surpreendentemente aconchegante. Um cômodo principal com sofá simples, coberto por mantas artesanais, uma pequena cozinha com fogão a lenha, prateleiras com livros cuidadosamente organizados e grandes janelas que emolduravam a paisagem como quadros vivos. Não havia eletricidade, apenas lampiões a óleo estrategicamente posicionados. Venho aqui para ler, pensar, às vezes apenas para observar o pôr do sol, explicou Theo, movendo-se pelo espaço com uma naturalidade que contrastava com sua habitual formalidade. É o único lugar onde me sinto completamente eu mesmo. Enquanto explorava o ambiente, Marta notou detalhes reveladores. Os livros nas prateleiras não eram os esperados títulos sobre economia ou gestão, mas clássicos da literatura brasileira, ensaios filosóficos, estudos sobre sustentabilidade e agricultura regenerativa. Havia um caderno aberto sobre uma mesa simples, com anotações feitas à mão, projetos, ideias, reflexões pessoais. Era como vislumbrar uma versão alternativa de Theo Valens, uma que existia apenas ali, protegida pela distância e pelo silêncio da montanha. Quando falei sobre recomeçar em lugares menores para construir coisas maiores, disse Marta, olhando. Pela janela para o vale abaixo, não imaginava algo tão literal quanto isso. É como se você tivesse construído uma vida paralela aqui. Theo aproximou-se, mantendo uma distância respeitosa. Não é uma vida, é apenas um escape. A vida real continua lá embaixo, com todas as suas complicações e compromissos. Ele fez uma pausa, como se organizasse pensamentos há muito guardados. Pelo menos era assim que eu via. Um refúgio temporário, não uma possibilidade real.
E agora? Perguntou ela, virando-se para encará-lo. O que mudou? Eu mudei, respondeu ele, com uma simplicidade que carregava o peso de uma profunda transformação interior. Ou talvez esteja finalmente permitindo que o homem que sempre fui por dentro encontre espaço para existir também lá fora. Havia uma tensão no ar, uma eletricidade silenciosa que parecia conectá-los. Marta sentiu o coração acelerar, consciente de que estavam à beira de um momento definidor. Theo, por que realmente me trouxe aqui? O que você espera? A pergunta direta era típica de Marta, sem rodeios, sem jogos, apenas a busca sincera por clareza. Trouxe você aqui porque queria que visse quem realmente sou, antes de me responder, disse ele, dando um passo à frente. Sei que minha família vai se opor a nós, que a cidade inteira vai especular e julgar, que o caminho não será fácil, mas preciso saber se você estaria disposta a tentar, se há uma chance para nós, apesar de tudo. A proposta pairou entre eles, carregada de implicações. Marta sabia que uma resposta afirmativa significaria entrar em um território desconhecido, enfrentar preconceitos, talvez até hostilidade aberta. Significaria acreditar que a transformação que via em Theo era genuína e duradoura, não apenas um capricho temporário ou uma rebeldia tardia contra imposições familiares. Como posso ter certeza de que não sou apenas uma forma de você se rebelar contra sua família? Ou pior, uma repetição do que aconteceu com Helena, questionou ela, verbalizando seus medos mais profundos. Theo assentiu, compreendendo a legitimidade daquelas dúvidas. Não posso oferecer certezas absolutas, Marta. Posso apenas dizer que aos 40 anos já passei da fase de rebeliões adolescentes. O que sinto por você é diferente. É como redescobrir uma parte de mim que pensei ter perdido para sempre. Ele fez uma pausa, buscando as palavras certas. Quanto a Helena, ela será sempre uma parte importante da minha história, uma lembrança de quem eu poderia ter sido. Mas você não é uma substituta ou uma segunda chance com o passado. Você é um novo começo. A sinceridade naquelas palavras era quase palpável. Marta sentiu algo se desmanchar dentro dela. Uma resistência, uma barreira protetora cuidadosamente construída ao longo de anos de desilusões e desafios. Já não será fácil, advertiu ela, dando um pequeno passo em direção a ele. Sua mãe já me ofereceu dinheiro para desaparecer, e isso foi apenas o começo. Ela fará de tudo para nos separar. Provavelmente, concordou Theo com um sorriso triste. Mas não sou mais aquele jovem de 24 anos que se curvou às pressões familiares. Aprendi da maneira mais difícil que algumas coisas, uma vez perdidas, não voltam. Não cometerei o mesmo erro 2 vezes. Uma brisa suave entrou pelas janelas abertas, trazendo o perfume da vegetação nativa e a promessa silenciosa do crepúsculo que se aproximava. Marta sabia que estava diante de uma encruzilhada, um daqueles momentos raros em que uma decisão pode alterar completamente o curso de uma vida. Então, disse ela finalmente, com um pequeno sorriso brincando nos lábios, este é o momento em que tomamos uma decisão dramática enquanto o sol se põe ao fundo, como nos filmes. Theo riu, um som surpreendentemente jovial vindo de alguém geralmente tão contido. Acho que sim, embora eu preferisse um roteiro menos clichê. Os clichês existem por um motivo, respondeu ela, reduzindo ainda mais a distância entre eles. Às vezes, funcionam. O beijo que se seguiu foi como um selo silencioso, uma promessa mútua de tentar, apesar das incertezas, apesar dos obstáculos que sabiam que enfrentariam. Foi um encontro de 2 pessoas que, por caminhos muito diferentes, haviam chegado a um mesmo ponto de busca por autenticidade. Quando se separaram, o sol começava sua descida majestosa atrás das montanhas, pintando o céu com tons de laranja e rosa que pareciam celebrar aquele novo começo. E agora? Perguntou Marta sem afastar-se completamente do abraço de Theo. Agora, respondeu ele, com uma determinação tranquila. Enfrentamos o que vier, juntos. Os meses seguintes foram exatamente como haviam previsto. Difíceis, desafiadores,
por vezes dolorosos. A notícia de que Theo Valens estava namorando a garçonete espalhou-se por Serra Dourada, como fogo em palha seca, gerando reações que iam desde a curiosidade genuína até a hostilidade declarada. Clotilde Valens, como esperado, liderou a oposição familiar, alternando entre ameaças veladas, chantagem emocional e tentativas de manipulação. Durante um jantar particularmente tenso na mansão dos Valens, ela chegou a declarar que Marta jamais seria aceita como parte da família, ao que Theo respondeu com uma calma surpreendente. Nesse caso, mãe, talvez seja a hora de redefinirmos o que significa família para mim. No restaurante Sabor, Marta enfrentou olhares curiosos, perguntas indiscretas e ocasionalmente comentários maldosos de clientes que se sentiam no direito de opinar sobre sua vida pessoal. Manteve-se firme em sua dignidade característica, recusando-se a alimentar fofocas ou a permitir que o ruído externo afetasse seu trabalho ou seus estudos. Quando Carolina Mendonça organizou um evento beneficente e fez questão de não convidar Theo, uma exclusão social significativa na pequena cidade, ele respondeu doando o dobro do valor arrecadado diretamente à instituição, sem alarde ou busca por reconhecimento. A mudança mais significativa, porém, aconteceu no próprio Theo. O homem que antes era conhecido por sua frieza e exigências impossíveis transformou-se gradualmente em um líder mais acessível e humano. Iniciou um programa de bolsas de estudo para filhos de funcionários, implementou práticas de agricultura regenerativa em partes da fazenda e começou a delegar responsabilidades que antes insistia em controlar pessoalmente. Você está construindo um legado diferente, observou Marta certa noite, enquanto compartilhavam uma refeição simples na varanda da cabana, agora equipada com energia solar e pequenos confortos adicionais. Não apenas preservando o que recebeu, mas transformando-o em algo melhor. 6 meses após aquele primeiro beijo no alto do morro, Theo surpreendeu não apenas Marta, mas toda a Serra Dourada, ao anunciar a criação do Instituto Valens para Desenvolvimento Sustentável, uma organização sem fins lucrativos dedicada a pesquisar e implementar práticas agrícolas regenerativas, com foco especial em pequenos produtores rurais. Mais surpreendente ainda foi a escolha da diretora executiva, uma jovem formada em administração, com experiência prática em atendimento ao público e uma visão inovadora sobre responsabilidade social corporativa. Tem certeza disso? Perguntou Marta, quando ele compartilhou o plano. Haverá quem diga que você só me deu o cargo porque estamos juntos. Deixe que falem, respondeu Theo com a serenidade de quem finalmente encontrou seu centro. Sabemos a verdade, não estou te dando nada. Estou reconhecendo seu valor e criando uma oportunidade para que seu talento beneficie não apenas a mim, mas toda a comunidade. A inauguração do Instituto, realizada na antiga sede da fazenda após uma cuidadosa restauração que preservou a história, mas abriu espaço para o futuro, reuniu autoridades locais, empresários, pequenos produtores e, para espanto geral, Clotilde Valens. A matriarca, sempre impecavelmente vestida e composta, manteve-se distante durante a maior parte do evento, observando com expressão indecifrável as interações do filho com pessoas de todas as classes sociais. Foi apenas no final da noite, quando a maioria dos convidados já havia partido, que ela se aproximou de Marta, que organizava as últimas pendências com a equipe recém-contratada do Instituto. Ele parece feliz, comentou Clotilde com uma hesitação incomum em sua voz normalmente assertiva. Nunca o vi sorrir tanto desde que era menino. Não era um pedido de desculpas, nem uma aceitação completa, mas representava o reconhecimento de uma verdade inegável. Theo havia encontrado um caminho próprio, uma versão de si mesmo que não sacrificava a autenticidade no altar das expectativas alheias. Ele é feliz, confirmou Marta, com a simplicidade direta que a caracterizava. E está fazendo algo importante, algo que vai além de nós dois. Clotilde assentiu levemente, como quem concede um ponto em uma longa negociação. Talvez eu tenha me equivocado em alguns julgamentos, disse finalmente,
As palavras claramente difíceis para alguém tão raramente disposta a admitir erros. O tempo dirá. Com isso, afastou-se com a elegância característica, deixando para trás uma Marta surpresa mais esperançosa. Mais tarde naquela noite, enquanto Marta e Theo caminhavam pelos jardins iluminados da fazenda, ele compartilhou uma novidade que vinha guardando para o momento certo. Comprei o terreno ao lado da cabana, revelou, com um brilho especial no olhar. Na verdade, toda aquela encosta. Pensei que poderíamos construir algo mais permanente lá em cima. Não uma mansão ou algo ostensivo, mas um lugar nosso. Um lugar onde possamos estar juntos, sem o peso de séculos de tradição valem sobre nossas cabeças. A proposta não era exatamente um pedido de casamento, mas carregava o mesmo significado, um compromisso com um futuro compartilhado, uma promessa de construir algo novo juntos. Acho que o alto daquele morro é o lugar perfeito para recomeçar, respondeu Marta, entrelaçando seus dedos aos dele. Um lugar pequeno para construir algo grande. E assim, sob o céu estrelado de Serra Dourada, Marta Donen e Theo Valens selaram não apenas seu amor, mas uma parceria baseada em respeito mútuo, crescimento compartilhado e coragem para enfrentar as tempestades que certamente ainda viriam. Porque sabiam, com a certeza que só o verdadeiro amor proporciona, que juntos eram mais fortes que qualquer obstáculo que o destino pudesse colocar em seu caminho. Queridos ouvintes, esperamos que a história de Marta e Theo tenha tocado seus corações. Esta jornada de amor, superação e transformação nos lembra que, às vezes, precisamos de coragem para quebrar barreiras e encontrar nossa verdadeira essência. Para continuar esta viagem emocional, preparamos uma playlist especial com histórias igualmente cativantes. Encontre-a aqui, clicando à sua esquerda. Se você se emocionou com esta narrativa, não se esqueça de se inscrever em nosso canal e deixar seu like no vídeo. Todos os dias trazemos histórias únicas que exploram a complexidade das relações humanas e a beleza dos recomeços. Compartilhe conosco nos comentários qual foi sua parte favorita da história de Marta e Theo. Será que foi o primeiro encontro no restaurante? A revelação da cabana secreta? Ou talvez o momento em que Theo finalmente enfrentou sua família pelo amor? Sua opinião é muito importante para nós e nos ajuda a criar conteúdos cada vez mais envolventes. Não perca nossas próximas histórias. Estamos ansiosos para continuar compartilhando emoções com você.